Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É com muito prazer que a gente está aqui para poder estudar a Bíblia, para conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus, analisar textos e trazer estas lições para a nossa vida diária. A proposta do estudo bíblico à distância é fazer com que o estudo da Bíblia esteja acessível àquelas pessoas que não podem ir à igreja ou que têm, como é o nosso caso, uma programação em sua igreja mais voltada para o ambiente virtual. E isso para nós tem sido uma oportunidade muito boa de crescimento. Já estamos nesse projeto há quase 6 anos e temos aí um conjunto de textos, de videoaulas que estão disponíveis na internet. Eu posso até errar na minha avaliação, mas a nossa plataforma de estudo bíblico é a maior. E eu poderia dizer também a melhor, porque eu tento fazer o melhor que eu posso aqui, plataforma de estudo bíblico da internet. Você pode acessar através dos nossos blogs, através do nosso canal do YouTube. Você tem ali apostilas, videoaulas e programas voltados para o estudo temático e também para o estudo expositivo dos livros da Bíblia. É um material bastante interessante. Dá uma olhadinha, o link para acessar a essa plataforma está aqui embaixo. Você entra nos nossos blogs, tanto o meu blog pessoal, o blog de filosofia, o blog da igreja, e ali você tem uma página dentro do blog de estudos bíblicos. Acesse essa página, tem uma lista bastante extensa para que você possa escolher um desses materiais e assistir às videoaulas, ler as apostilas, baixar. E olha, gente, é tudo gratuito, você não paga nada por isso. É um trabalho, um ministério de nossa igreja que está a serviço dos irmãos e irmãs em todos os lugares, a hora que quiser, está disponível para acesso a todas as pessoas. Muito bem, nós estamos estudando nesses dias a carta de Paulo aos Gálatas. Então, esse estudo está chegando ao seu final agora. Nós estamos hoje na nossa última aula. E eu queria dizer para você que também a nossa apostila, todo o material já está pronto e disponível lá no nosso blog. Você pode baixar gratuitamente e acompanhar a nossa aula de hoje, inclusive. Nós vamos passar aqui para a nossa apresentação da aula e assim a gente começar a nossa aula propriamente dita. Eu convido você a participar desse projeto, tomar parte dessa iniciativa. Então, siga a gente no canal, se inscreve no nosso canal, curte essa transmissão e compartilha esse link com seus amigos, com seus familiares, nos grupos da rede social que você faz parte. Vai ajudar, assim, a alcançarmos um número maior de pessoas estudando a Bíblia conosco. Ok? E eu agradeço muito por essa sua cooperação. Vai ajudar muito, não a nós, mas a muitas pessoas para estudarem a palavra de Deus. Eu tenho consciência de que o material que a gente tem colocado à disposição das pessoas através da internet é um material de qualidade, pesquisado com seriedade, voltado para a nossa realidade humana, vivencial, para aquilo que a gente vive como pessoas no mundo. É para cristãos e cristãs, mas é também para não cristãos e não cristãs, porque a palavra de Deus ela é universal.
ela é para todas as pessoas. Nós não temos aqui um viés proselitista, um viés de captação de recursos, de pessoas, nada disso. Nós apenas queremos ler e estudar a palavra de Deus como um texto sagrado para o bem da humanidade. Eu já disse isso várias vezes aqui, que para mim a palavra de Deus, a Bíblia, é o maior e o melhor livro de autoajuda que a humanidade possui. Você quer viver bem? Quer viver uma vida mais humana? Segue a palavra de Deus, conhece aí a Escritura, você vai encontrar uma riqueza infinita de orientações, conselhos, recursos para você utilizar nas horas de angústia, no momento de dor. A palavra de Deus é para isso, para trazer consolo a essa humanidade perdida que sofre. Ela é para todas as pessoas, cabe em todas as religiões, cabe até nos não religiosos. E isso para nós é que é a grande vantagem de fazermos um estudo da palavra de Deus nessa dimensão. Bom, está aqui agora a nossa apresentação. Nós vamos fazer então a nossa última aula do estudo bíblico na carta de Paulo aos Gálatas. Nós chamamos essa série de O Evangelho da Vida, porque é um tratado teológico. A carta de Paulo é um tratado teológico e é uma forma de levar as pessoas a refletirem sobre a vida de Jesus, o ministério de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, o que ele significa, como que ele se inclui num projeto divino de salvar a toda a humanidade, de redimir a toda a criação. Como que ele se inclui nisso? E por isso que é o Evangelho da Vida, porque ele não conta a história de Jesus, mas enfatiza que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para trazer salvação a toda a humanidade. E hoje chegamos à nossa última aula, que é a de número 9. Vamos falar sobre as marcas do Evangelho na vida. Esse Evangelho que salva, esse Evangelho que redime. Para a gente aquecer a nossa mente e a gente pensar um pouco sobre isso, eu deixo aqui um versículo como orientador da nossa leitura daqui para frente. Ele diz assim: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Paulo tinha muitos motivos para falar isso. Ele foi uma pessoa que colocou a sua vida inteira a serviço da proclamação do Evangelho. Eu tenho ouvido muitas críticas à pessoa do apóstolo Paulo por parte de alguns cristãos não muito informados. Quem não estuda teologia com profundidade vai ter muita dificuldade de entender uma pessoa como o apóstolo Paulo. Mas eu entendo que o apóstolo Paulo é uma figura extraordinária e fundamental para a formação do cristianismo, da fé cristã no mundo. Hoje, grande parte daquilo que a gente defende como teologia, como vida cristã, espiritualidade cristã, vem do apóstolo Paulo. O cristianismo tem dois ícones fundamentais para a expansão do pensamento cristão no mundo. O primeiro é o próprio Jesus, o Jesus de Nazaré. Os seus ensinos, a maneira como ele impactou a vida de pessoas, especialmente dos seus discípulos, trouxe uma nova diretriz para a fé, para a vida das pessoas, para a humanidade de um modo geral, num contexto bastante controverso. Jesus é o fundador, não de uma religião,
mas de um movimento de pensamento, de crença, de fé, de busca de Deus, que fez diferença para a humanidade. E o segundo ícone é a pessoa do apóstolo Paulo. Ele é o maior escritor do Novo Testamento. A maior parte dos livros do Novo Testamento foram escritos por ele. E grande parte ainda foram influenciados pelo seu pensamento. Até mesmo o apóstolo Pedro, o grande Tiago, para o próprio João, eles dialogavam muito sobre essas questões. E a presença do apóstolo Paulo na igreja foi uma guinada do evangelho para se abrir para a humanidade. Foi o homem que Deus usou para que o evangelho alcançasse gente como a gente. Então eu não posso desprezar esse homem, eu preciso ler com crítica, né? Claro, eu preciso ler criticamente o pensamento do apóstolo Paulo. E essa carta, então, é fundamental para a gente entender. E ele aqui está dizendo: eu trago no meu corpo, eu marquei a minha vida, a minha carne, com as marcas de Jesus. Isso é muito importante para nós, viu? A vida marcada pela presença de Jesus. A sua vida é assim, meu irmão, minha irmã? Quais são as marcas de Jesus na sua vida? Na minha vida também, por que não? Não é? A presença de Jesus deveria marcar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de ver o mundo, o nosso jeito de se comportar, não é? Nosso jeito de se mostrar para as pessoas. Deveria marcar. Não com aspectos exteriores, simplesmente. Há muitas pessoas que escolhem uma indumentária para se parecer com um cristão. Você não precisa disso, mas precisa ter uma marca, uma identidade, algo que o identifica, a identifica como um cristão ou como uma cristã. E é isso que nós vamos ver hoje. Que marcas são essas? Vamos juntos? Hoje nós vamos estudar a última parte do livro, Gálatas 6, de 11 a 18. São os últimos versículos. É a saudação final do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então vamos em frente, vamos fazer esse estudo aqui. Como pedi a você, se inscreve no canal, curte a transmissão e compartilha com os seus amigos e familiares. Eu peço com muito carinho e serei muito grato a você por fazer isso. Bom, nessa parte final da carta, na saudação final que ele faz de um modo diferente das outras cartas. Paulo tem um jeito muito típico de encerrar as suas epístolas. Ele faz saudações, ele manda beijos, ele manda recomendações, ele faz uma série de coisas. Você vai encontrar isso nas outras cartas todas, como que ele encerra. E às vezes um texto longo, lembrando quem está com ele, quem manda abraço, quem manda saudação, recomendações pessoais, às vezes até bronca em alguém, ele está lá no finalzinho cada carta ele faz isso. Na carta aos Gálatas, não. Na carta aos Gálatas, no encerramento, na saudação final, ele reivindica que a sua própria vida foi marcada pelo Evangelho. E não qualquer Evangelho, mas o Evangelho da graça. Então, a sua própria vida já era a garantia dos direitos que ele tinha de fazer a defesa do Evangelho, como ele fez na carta, dando as broncas que deu. Ele deu broncas muito sérias. Olha, como é que se pode você sair de um evangelho para outro evangelho? Lembra disso que nós estudamos lá no capítulo 1? Logo no capítulo 1, ele chama mesmo os Gálatas de pessoas volúveis, de pessoas que não têm firmeza naquilo que acreditam, que vivem uma vida distante do que Jesus propôs no seu evangelho.
ou na sua mensagem. E aí ele diz assim: olha só, gente, eu estou escrevendo aqui com letras grandes e do próprio punho. O do próprio punho não quer dizer muita coisa não, porque parece que o apóstolo Paulo, ele quando escrevia as cartas, ele usava um secretário. A palavra certa é amanuense, que é um escrivão, né? Um escrevente, alguém, um redator, que fazia aquelas letras bem desenhadinhas, não tinha imprensa, não tinha máquina de escrever, não tinha impressora, né? Então eles tinha o escrevente, que era um profissional mesmo, alguém habilitado para escrever letras legíveis para os leitores. Eram uns garranchos mesmo, né? Quem conhece os manuscritos mais antigos do Novo Testamento vai ver que era muito difícil. As letras unciais, aquelas unciais quer dizer letra maiúscula, é tudo letra grande, né? E Paulo diz, olha, eu estou escrevendo com letras grandes, que não eram só letras maiúsculas, eram letras enormes, letras visivelmente maiores do que as demais, do que aquelas que o escrevente colocou, tão bem desenhadinha para poder as pessoas entenderem. Diz, olha, estou escrevendo aqui com letras bem grandes, para vocês entenderem que isso aqui que eu estou falando é muito importante. A expressão, ela dá um destaque ao texto. Ela chama a atenção para a importância do texto. Hoje, se nós fôssemos utilizar o recurso das chamadas letras grandes do apóstolo Paulo aqui em Gálatas, seria o mesmo que dizer, olha aqui, eu estou grifando, eu estou destacando o texto, eu estou colocando em negrito, eu estou colocando em itálico. É isso que ele está dizendo. Eu estou aqui colocando ênfase nisso que eu estou fazendo. Então, é uma forma de realçar o texto, seja com letras maiúsculas, seja com letras maiores, seja com letras em negrito, como nós fazemos nos dias de hoje. Paulo queria chamar a atenção dos leitores para um fato única e exclusivamente, que esse negócio de usar representações externas da fé é uma grande ignorância. Ele queria chamar a atenção para aquilo que está escrito na carta, de que os judaizantes chegarem na terra deles para poder ensinar circuncisão não é nada mais, nada menos do que dizer para os gálatas que a fé cristã só tem valor se tiver uma exteriorização, se tiver uma aparência, uma coisa que seja possível ser vista. E a fé cristã não é isso. A fé cristã não depende de nenhuma aparência, de nada exterior, de nenhum ícone, de nenhum símbolo, de nenhum ídolo, de nada, nem fora do corpo, nem no corpo. É apenas a nossa expressão de fé, é o nosso comportamento, é a nossa vida interior que vale para a fé cristã. Ele diz, vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Parece que o amanuense está lá escrevendo, quando chegou no final, pronto, terminei a carta. Agora me deixa aqui. Aí ele escreve aqui, não seja circuncidado. Isso é besteira. Não está assim no texto, tá bom, gente? Mas é mais ou menos isso que Paulo queria fazer. Então, entre as coisas que Paulo queria destacar, encontrava-se essa intencionalidade dos judaizantes, que era fazer uma marca externa no corpo das pessoas para que elas dissessem que elas eram cristãos e cristãs. Não era isso que ele queria dizer. Os judaizantes queriam que os cristãos causassem uma boa impressão carregando uma marca no seu próprio corpo. Boa impressão para quem? Para os judeus. Os judeus que perseguiam
os cristãos, que iam atrás dos cristãos para poder prendê-los, açoitá-los. Era perseguição mesmo, perseguição com policiais, como Paulo fazia antes de se converter, de atacar os cristãos, porque são crentes. E os judaizantes estavam ali preocupados com isso. Gente, a gente está sendo perseguido, temos que resolver esse problema, temos que parar com isso. E a melhor forma de parar é ficar bem na fita com eles. A gente se circuncida, a gente fica bem e não muda em nada a nossa relação com eles. Eles queriam manter uma boa relação com os judeus e assim evitarem a perseguição. Se você olhar direitinho, não era uma má intenção, né? Eles queriam resolver o problema. Mas não era isso, não precisava comprometer toda a vida por causa de uma ameaça. Se você tiver que morrer, morra. Desculpa, mas não compromete aí a sua fé, a sua crença. Não é disso que você precisa. Não é circuncisão que você precisa. Nem de não circuncisão, porque acontecia, em muitos casos, dos gentios também provocarem os judeus por não serem circuncidados. Então era uma coisa assim meio que sem noção. Não contribui em nada esse negócio. Não traz paz, não traz vida para a fé. Gálatas 6,12 diz: eles agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Gente, vale a pena você fazer isso? O nosso símbolo maior, a nossa expressão maior já existe. Nada substitui a cruz. Foi na cruz que tudo aconteceu. Tudo resultou lá. A cruz é o nosso grande símbolo. Não um crucifixo, mas essa ideia, essa história, aquilo que foi feito lá no passado pela pessoa de Jesus, quando ele se entregou para ser o sacrifício em favor do pecado de toda a humanidade. Então, a preocupação não era somente cumprir a lei, eles não queriam só isso. Agora, nem os judaizantes eram muito praticantes da lei, eles não faziam isso. Eles não pegavam a lei e cumpriam ao pé da letra. O que eles queriam era ficar bem com seus opositores, tendo uma falsa aparência de religiosidade. Esse é o problema, tá bom, gente? Não é se você vai ser judeu, se você vai praticar a lei ou não. É que você vai querer fazer alguma coisa que vai te dar uma falsa aparência de ser uma pessoa religiosa, de ser uma pessoa piedosa. Então, inclui aí nesse pacote da circuncisão todos os atos de aparência de religiosidade. Isso não tem valor nenhum para a fé. E você mostra aquele véu, né? Tem gente que usa o véu, que usa o manto, que usa não sei o quê, quipá. Tudo isso são representações exteriores. A fé não é isso. Paulo diz assim: nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Então, eles estabelecem uma norma para que o outro cumpra. E isso não quer dizer absolutamente nada, a não ser para a vaidade dos líderes religiosos, para criar uma ideia de uniformidade, de igualitariedade. Não é isso que Jesus quis. Jesus não quis unidade, uniformidade. Ele quis que nós fôssemos unidos pela fé. Ele não quis uniformidade, ele quis unidade. E para isso não é necessário que a gente tenha a mesma roupa, a mesma cara, a mesma marca, a mesma tatuagem, a mesma indumentária. Não é necessário. O que é necessário é você ter a mesma fé, o mesmo coração,
o mesmo modo de ver o mundo, a mesma compaixão, a mesma misericórdia, a mesma justiça. É isso que se faz da gente cristãos e cristãs no mundo. Paulo afirma que o único motivo que ele tinha para se gloriar era a cruz de Jesus. Então, nesse breve encerramento, ele quase que estabelece um princípio básico da teologia da cruz. A cruz é a essência da obra da redenção de toda a criação. Tudo deságua na cruz. E é a partir da cruz que chega até nós. A teologia da cruz é a teologia da fé cristã. O cristianismo é essencialmente a religião da cruz, dos seguidores daquele que foi crucificado por amor de toda a humanidade. A crucificação de Jesus não foi apenas um acontecimento histórico, foi um gesto divino para salvar a humanidade perdida. Isso que a gente precisa entender. Então, Paulo aproveita esse momento de encerramento da carta para dar uma lambada nos judaizantes, e que isso não serve de nada, mas que o que importa mesmo é o nosso vínculo com a cruz. A cruz é o símbolo dessa realização divina. Só que para o judeu, a cruz era vergonha, era uma afronta. A cruz era um ultraje. Eles se sentiam envergonhados porque eles permitiram que um judeu morresse numa cruz, de forma cruel, como se fosse o símbolo do pecado de toda a humanidade. Jesus encarnou em si o pecado de todos nós. Ele carregou lá na cruz toda a nossa culpa, toda a nossa maldade, toda a nossa rejeição do amor divino. E lá na cruz estava o nosso pecado. Gosto muito de uma poesia, se não me engano, é de Gioia Júnior, que dizia que não era ele quem teria que estar lá, mas era eu. Quem deveria estar na cruz era eu. Paulo tinha consciência que ele também estava colocando a sua vida inteira por aquilo pelo qual Jesus morreu. A vida dele estava investida totalmente para a causa do Evangelho. Ele afirma que a cruz é a base para mediar sua atuação no mundo. É a partir da cruz. Eu ia falar aqui que era a chave hermenêutica para entendermos o projeto de Deus para toda a humanidade. O sentido que Paulo coloca aqui é que, por meio da fé, Paulo havia morrido para o mundo e o mundo morrido para ele. Foi a cruz que fez isso. Então, a partir da cruz, Paulo tomou a decisão de morrer para o mundo. E ele tomou a decisão de fazer com que o mundo não fosse tão relevante para ele. Ele diz, por meio da cruz, o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Por meio da cruz. O mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. E ele diz, olha, eu trago no meu corpo essas marcas. A palavra marcas que o apóstolo Paulo usa em grego é aquela mesma que diz que é uma espécie de um estigma. A palavra é estigma que está lá. A palavra estigma quer dizer um furo deixado por uma coisa cortante. E geralmente era o nome que se dava à cicatriz que os proprietários de escravo deixavam nos corpos dos seus escravos, então, marcado com ferro quente. Então, eles pegavam o ferro quente e marcava
suas iniciais, deixava ali a sua marca no seu escravo para lembrar que ele era propriedade de alguém. E era o estigma. Então eu trago no meu corpo esse estigma. Eu me deixei ser marcado por Jesus. E essas marcas são marcas do seu envolvimento, tanto com o testemunho do Evangelho, quanto o serviço em favor da causa do Evangelho. A vida está estigmatizada, marcada por essa presença de Jesus na minha vida. Sem mais, diz ele, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo o estigma de Jesus, a marca de Jesus. Eu fui furado, eu fui cravado no meu corpo, aquilo que eu passei por causa da fé em Cristo. Sua vida está marcada assim, meu irmão, minha irmã? A minha não tem tantas marcas físicas assim, mas eu posso dizer com todas as garantias para você que a minha mente foi toda cauterizada, moldada para pensar a partir de Jesus. Acho que isso é importante a gente ressaltar. Como que eu olho a vida a partir da presença de Jesus entre nós. Paulo quer dizer bem claramente que o Evangelho deixou marcas profundas em sua vida. E a gente sabe disso, né? Não só em sua personalidade, mas também em seu corpo e em sua espiritualidade. Então, a vida de Paulo, tanto a pessoa dele, o corpo dele e a espiritualidade dele foram impactadas, transformadas a partir do Evangelho de Jesus. Que marcas são essas que até mesmo nós poderíamos ter? Paulo então faz uma lista de 3 marcas, tem 3 coisas que marcaram muito a vida do apóstolo Paulo. A primeira delas é a seguinte: a marca de sua renúncia por causa da mensagem da cruz. Paulo ele teve que fazer uma escolha. Ele largou tudo para poder seguir Jesus. Largou o seu trabalho no Sinédrio, largou sua vida na sociedade, largou o ambiente que ele vivia, a nação que ele vivia, para viver uma vida itinerante no mundo. Paulo renunciou a tudo para cumprir a missão de ser um anunciador da mensagem do Evangelho. A conversão dele foi uma guinada tão grande que ele teve que abandonar tudo. O chamado dele para ser um ministro, um apóstolo, foi um chamado tão profundo que ele teve que renunciar a tudo para poder seguir em frente. O centro da sua pregação sempre foi a cruz de Jesus. No começo da carta aos Coríntios, ele diz que a cruz de Jesus é loucura para aqueles que não acreditam, mas é sabedoria de Deus para toda a humanidade. É o grande mistério divino para a redenção da criação. Aquilo que os homens consideram como loucura, para Deus é sabedoria e poder de Deus. A cruz é o símbolo de uma proposta teológica que consiste na revelação do amor divino, não através de expressões de poder e de sucesso humano, mas por meio do horror, do sacrifício da cruz. E eu vejo na cinematografia sobre a vida de Jesus como que os diretores de cinema tentam empregar essa ideia de que foi realmente um sacrifício hediondo, algo terrível que aconteceu com uma pessoa, e como que essa pessoa que sofreu tinha a consciência de que ele carregava consigo todo o sofrimento humano. A cruz lembra que Deus não está indiferente ao sofrimento humano. Ele está presente,
no meio da nossa dor, identificado com todos aqueles que sofrem no mundo, seja por causa da sua crença, seja por causa da sua ideologia, seja por causa da cor da sua pele, seja por causa do seu gênero, seja por causa da sua condição social, todos os que sofrem são olhados e amados por Deus. E a cruz lembra isso, que Jesus carregou aquilo que nos faz sofrer, aquilo que nos aflige, ele levou lá na cruz. Paulo aos Colossenses vai dizer que Deus pegou a cédula da nossa dívida e cravou lá na cruz. Carregou consigo e não mais temos essa dívida conosco. É uma teologia da cruz. A teologia da cruz, interessante a gente ressaltar isso, é uma ênfase que Martinho Lutero deu à sua proposta de reflexão teológica na época da Reforma Protestante. Ele disse que a igreja precisa voltar teologicamente para a mensagem da cruz. Então, a nossa teologia protestante é a teologia da cruz, que é uma teologia que inverte os valores do mundo. Enquanto o mundo trata aquilo como trata assim a nossa luta como em busca de uma vitória, de um sucesso, de ter o poder nas mãos, a cruz faz o contrário. Aquilo que a cruz propõe é para muitas pessoas loucura, é fraqueza. Morrer para salvar, isso é uma loucura, isso é perda. Jesus foi um perdedor, diriam as pessoas no mundo, de um modo geral. Você já ouviu isso em diversas passagens. Mas aquilo que o mundo trata como loucura e fraqueza é a verdadeira sabedoria e poder de Deus para a redenção de toda a criação. Poderia colocar aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, mas não vou deixar aqui, vou deixar você procurar na Bíblia, tá bom? Mas tá lá, você pode dar uma olhadinha lá. Paulo diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Isso é a cruz. Ela é um símbolo de que foi lá na cruz onde eu fui salvo. Jesus morreu na cruz por mim. A segunda marca é a marca de uma vida transformada pela fé. A fé que transforma. A fé não é para você ter apenas uma nova religião. Não é para você ter uma outra maneira de crer, mas uma outra maneira de viver. É isso que a fé faz. Paulo, ele faz uma referência à maneira orgulhosa dos judeus tratarem a circuncisão como algo essencial para a vida humana. Então, quem é circuncidado tem a salvação, tem a misericórdia de Deus sobre ele, é amparado. Mas aí vinha o gentio também dizendo, mas eu não tenho, e não quer dizer nada disso, eu continuo sendo amado por Deus do mesmo modo. E as pessoas se orgulhavam disso, ou por serem circuncidadas, ou por não serem circuncidadas, como se fosse uma grande vantagem em relação aos judeus. O que é a circuncisão? Na verdade, ela é um ato simbólico, é uma expressão religiosa que marca o início da pessoa numa caminhada naquela religião, é como se fosse um ato iniciático. O seu valor está relacionado apenas a um sentimento de pertença a um determinado segmento religioso. E, possivelmente, os judeus tivessem até uma certa tolerância com os cristãos, desde que eles tivessem algumas marcas distintivas da religião judaica. Aí, nesse caso, o movimento cristão
seria tolerado como uma seita judaica. Isso não tem nenhum sentido, ninguém precisa disso. Então, a experiência de fé em Cristo é algo muito maior do que qualquer marca exterior que a gente possa ter. Você não precisa de uma marca exterior. Há muitos cristãos que carregam um crucifixo. Ok, é uma escolha sua. Há muitos cristãos que usam determinadas indumentárias, determinadas roupas, né? Eu conheci uma denominação que todos os homens usavam terno e todas as mulheres usavam vestidos longos com mangas até o pulso. Ok, é a escolha deles, mas isso não faz de ninguém cristão ou cristã, não por causa disso. Isso não quer dizer absolutamente nada. Isso não interfere na sua fé. Sabe por quê? A nossa experiência de fé é interior. É de dentro para fora. Não é o seu exterior. É claro, né? A gente sabe que o bom senso, a aparência agradável, não é? E tudo isso faz bem. Então, o livro de Provérbios diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, não vai ter um crente carrancudo, né? Um crente de cara feia, cara amarrada. Né? Nós temos grupos religiosos, por exemplo, que as autoridades religiosas usam barbas muito longas, aquelas bem penteadas, né? Até embaixo. Eu não sei se eu faria isso. Nem uso barba por causa disso. Aliás, eu uso barba por causa da minha condição de pele. E de um tempo para cá, eu disse, bom, já que dá problema mesmo, tem de vez em quando deixar ela crescer para depois cortar de novo, então deixa ela grande de vez. Mas a primeira vez que eu apareci na igreja como pastor e tendo que fazer a barba, deixar a barba grande por causa da minha pele, então um irmão diz assim, o pastor está errado, porque para estar na presença de Deus, você tem que se barbear. Aí, gente, onde é que está isso na Bíblia? Aí ele foi lá em Moisés, tem lá um texto, lá em Gênesis não, Êxodo, em Êxodo dizendo que Moisés, quando foi se apresentar a Faraó, ele se barbeou. Se Moisés, para se apresentar para Faraó, teve que se barbear, quanto mais se apresentar para Deus, que é maior que Faraó. Ok, meu irmão, muito obrigado pela indicação. Ainda bem que eu sigo a Deus e não a Faraó. Amém. Tem gente que é assim, que acha que tem que ter isso. Não, você não pode entrar na igreja de vestido de alcinha. Onde é que está na Bíblia isso? Tem religião que manda usar chapéus, formas de pentear o cabelo. Eu me lembro de uma história que o pastor Oswaldo Rones, que era meu professor de Velho Testamento, ele era uma particularidade, eram excelentes aulas, mas ele tinha muitas histórias das igrejas batistas antigas. Então ele fala de uma igreja específica no Rio de Janeiro que ela se dividiu porque tinha o grupo que obrigava as mulheres a não cortar cabelo e tinha as mulheres que queriam cortar o cabelo. Qual é o problema disso? E aí então a igreja se dividiu e foi para um lado as irmãs que usavam cabelo comprido e para o outro as irmãs que usavam cabelo curto. Gente, isso é ridículo demais, mas é a nossa história, né? Tem gente que se divide por causa disso. A igreja que usa calça comprida e a igreja que não usa calça comprida. Eu já pastoreei igrejas que os irmãos que diziam mulher não pode usar calça comprida na igreja. Aí vieram me pedir, gente, pastor, vamos mudar essa regra? É com vocês. Dá uma ordem aí, pastor. Eu não. Foram vocês que inventaram isso. Vocês resolvem. Se quiserem, resolve. Olha, a Assembleia está aberta, é só propor e a gente faz o assunto aí acontecer. Para mim, isso não afeta em nada, porque eu não preciso disso para ser um cristão ou ser uma cristã. Não é um ato exterior, mas uma transformação interior. O diferencial que importa
não é ter realizado um ato religioso. Jesus deixou os atos religiosos próprios para isso, que é o batismo e a ceia. São os atos simbólicos, são os nossos símbolos, que a gente chama de memoriais. O memorial do batismo lembra a morte para o mundo e o renascer para uma nova vida com Deus. E a ceia do Senhor é a celebração da morte de Jesus na cruz do Calvário, com o pão representando o corpo e o vinho representando o sangue de Jesus vertido na cruz. É isso que nós temos. Passou disso. É tudo invencionice humana. É tudo maquinação de pessoas que querem trazer uma ideia exterior para aquilo que deveria ser interior. O que vale é uma vida transformada pela fé em Jesus. E o que isso significa? Significa ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura é ter a vida orientada por novos valores e princípios que são apontados pelo Evangelho. Paulo diz assim, aliás, o versículo todo é: nem circuncisão, nem incircuncisão é coisa alguma. O que importa é ser uma nova criação, um novo jeito de ser humano, uma nova forma de viver a nossa humanidade. E a terceira marca que encontro nessa passagem do encerramento da carta de Paulo aos Gálatas é a marca da presença de Jesus na vida. Paulo fala, então, sobre a sua história, e ele usa isso numa breve frase. Ele resume tudo. Olha, eu já passei por isso. Trago no meu corpo as marcas de Jesus. Paulo apresenta sua última defesa em favor do seu ministério, quando ele lembra, numa breve frase, todos os problemas que enfrentou, que deixaram cicatrizes em seu corpo, por causa de açoites, apedrejamentos e perigos das viagens. Ah, você quer uma versão longa disso que ele falou? Vai lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso de 23 a 28. Tem uma lista lá de coisas que ele sofreu, de afrontas que ele recebeu, as marcas dos grilhões das prisões por onde ele passou, os açoites que recebeu, os apedrejamentos todos, tudo isso está lá relacionado. Quase morreu por causa do Evangelho. Mas o fato mais importante é que, além dessas cicatrizes que ele tinha no seu corpo, Paulo se identificava como alguém que tinha a vida marcada pela presença de Jesus Cristo. Suas decisões, suas escolhas, a maneira de ver o mundo, a maneira de entender os relacionamentos, tudo era orientado pelo ensino de Jesus, pela mensagem do Evangelho. E ele estava assim tão marcado por isso que ele podia relacionar essas marcas da vida com aquelas marcas que os donos de escravo deixavam no corpo deles como marcas do seu Senhor. E por isso que ele chama de estigma. Trago em meu corpo as marcas. A palavra que está lá no Novo Testamento, a palavra grega, é estigma. Trago no meu corpo as marcas de Jesus. Está aqui, a minha vida está marcada. Não só a minha pele, mas a minha vida toda, a minha integridade toda é marcada por Jesus. Que aula, né, gente? Eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa ter uma vida marcada pela presença de Jesus. Não gostaria que pessoas tivessem marcas na sua vida porque foram torturadas, perseguidas por causa da sua fé em Jesus. Não é isso que a gente está propondo, mas acho que a gente pode ter uma marca de caráter, não é verdade?
marca no comportamento, na maneira de lidar com os nossos problemas, lidar com as pessoas que estão à nossa volta, que as pessoas olhem para as nossas atitudes e vejam em nós um diferencial, que é o diferencial da fé em Jesus Cristo. Amém? Então, quando Paulo encerra essa carta, ele ainda faz uma coisa mais diferente ainda. Ele é breve em tudo, ele é lacônico, né? Ele até a bênção apostólica que ele dá era uma bênção reduzida. Era comum os apóstolos saudarem dessa maneira, falarem da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele é muito breve. Em outras passagens, ele usou uma saudação mais longa, trinitária, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus e as consolações do Espírito, como ele fez aos Coríntios, né? E aí, então, ele tem nesta passagem, embora seja muito breve, ele faz uma coisa assim, muito sutil. Sabe o que ele faz? Ele chama os leitores da carta de irmãos. Ele não faz isso em outras passagens, porque a bênção apostólica era de uma autoridade sobre as pessoas. Ele diz, eu sou o clero e vocês são os leigos. Dá a entender isso, né? Mas ele não assume isso. Mas nessa passagem, ele se coloca no mesmo nível dos seus leitores e chama a todos de seus irmãos. Então, essa passagem é para dar uma atenuada daquilo que ele fez. Ele chamou a atenção dos Gálatas muitas vezes, de muitas formas, deixou muita gente constrangida, mas no final ele chama a todos de irmãos. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. E fala com o espírito, né? Porque não fala só com a mente, com o corpo, com a comunidade. Fala assim, olha, nessa cabecinha de vocês aí, que a consciência de vocês seja abençoada com a graça. Desculpa aí, gente, mas nós estamos todos juntos, somos irmãos. E eu espero que todos fiquem bem. É o implícito que está aí, não é? Que bacana, não é, gente? Vamos aplicar todas essas lições na nossa vida. A mensagem do Evangelho promove paz e misericórdia. É isso que o Evangelho faz. Ela é o princípio para a vida do povo de Deus em todos os lugares, em todos os tempos. Paulo fala que ela é o cânon. O cânon era a vara de medir. Por isso que o Novo Testamento, quando foi constituído, foi chamado de cânon, que é o conjunto dos livros do Novo Testamento, que é aquilo que dá o conjunto da fé. Então, o cânon se refere a essa mensagem que serve para orientar a vida de todos os que acolhem o convite amoroso de Jesus. Se há algo que devemos nos orgulhar, é por termos aceitado o convite de Jesus para viver de acordo com seus ensinos e sua vontade. E não por pertencermos a uma religião, com seus costumes, seus sistemas, suas tradições, mas por pertencermos a Jesus. Isso deve vir sempre em primeiro lugar. Paz e misericórdia, diz o apóstolo Paulo, estejam sobre todos os que andam conforme esta regra, que é este cânon, e também sobre o Israel de Deus. Israel de Deus a gente sabe o que é, não é? Não é aquele Israel que está lá na Palestina hoje, como uma nação organizada. O Israel de Deus é o conjunto do povo de Deus espalhado na face da terra. Todos aqueles que acolheram a mensagem da salvação proposta por Jesus na cruz. Esse é o Israel de Deus. Aqueles que foram convocados pelo Senhor
a fazerem parte do povo escolhido de Deus na face da terra. Que é a igreja. Somos nós, irmãos. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos os escolhidos de Deus para vivermos no mundo. Amém? Deus abençoe o estudo da sua santa palavra neste momento aos nossos corações. Amém? Convido você a orar ao Senhor, a gente fechar os nossos olhos e falar com Deus neste momento. Ore ao Senhor comigo. Muito obrigado, Senhor, pela graça salvadora realizada por Cristo na cruz do Calvário. Senhor Deus, que essa mensagem fique impregnada em nossos corações, em nossa vida, que ela direcione nossas atitudes, nossos relacionamentos, nossa maneira de agir no mundo, que sejamos pessoas melhores por causa daquilo que o teu evangelho nos aponta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Chegamos assim ao final da nossa mensagem de hoje. Quero deixar um convite especial para você. Logo mais, às 18h30, teremos nossa reunião presencial. Eu convido você a estar conosco em nosso espaço. Se você deseja estar conosco, deixe aí o seu nome, entre em contato com a gente, para que a gente possa comunicar a portaria, para que você possa ter acesso, tá bom? O nosso espaço fica ali na Rua Mendes Sá 19, sala 708, no bairro de Icaraí. Convido você a passar momentos de confraternização, de adoração e de reflexão na palavra de Deus. Hoje encerramos a série de mensagens sobre a família. Por que famílias fracassam? Essa é a pergunta que a gente está fazendo. Qual o problema da nossa família que faz com que a gente enfrente tanta dificuldade e muitas vezes sofra tanto nesse mundo de Deus? Vem estar com a gente, você é o meu convidado, a minha convidada. Nossa celebração começa às 18h30. Vem com a gente. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um bom domingo na presença do Senhor.